Salve, salve amigos e amigas, sejam bem-vindos mais uma vez aqui para a nossa entrevista no nosso MAC Podcast, aqui nos estúdios da MAC Comunicação, com a Andréa Bússolo, minha amiga, radialista, jornalista, diretora sindical e mulher, né? Por que eu estou colocando essa qualidade máxima mulher? É porque na entrevista anterior a gente falou muito, né, desse universo feminino, e você que não viu a entrevista, dá tempo ainda, volta lá, procura lá na nossa lista que você vai ver a primeira parte da entrevista, mas não vai atrapalhar nada você que não viu ainda não. Você pode ver depois e continuar aqui com a gente nesse vídeo, porque a gente ainda vai falar um pouquinho desse universo feminino. A gente tem que voltar à questão sindical, que é uma coisa muito importante. Eu acho que faltou falar um pouquinho ainda mais. E muita coisa, né, André? Eu me vi da última vez assim, demonstrando extremamente o meu otimismo, principalmente com relação ao espaço da mulher na sociedade. E eu queria saber se eu estou sendo otimista demais ou se ainda tem coisas que eu preciso botar um pouco mais o pé no chão. Como é que é essa questão aí? Principalmente dentro do mercado de trabalho, né? Já que a gente fala muito de sindicato e coisas do tipo. Eu gosto muito desse teu otimismo, porque são essas coisas que fazem a gente ficar lutando, essas coisas que dão um gás, né, pra gente continuar nessa guerra. Por quê? Falando da mulher. Como a gente disse lá naquele primeiro bate-papo, a mulher é guerreira. Mulher que trabalha fora, mulher que toma conta de uma casa, elas têm que ser guerreiras. E, infelizmente, são as mulheres que mais sofrem no mercado de trabalho e, como você falou, né, nessa sociedade ainda muito machista que nós vivemos. No ambiente de trabalho acontece, é a realidade ainda, nos dias atuais, uma mulher que tem a mesma tarefa, a mesma função que um homem, receber um pouco menos por isso, independente do tempo de trabalho que for, só pelo fato de ser mulher. As mulheres tendem a ser um pouco mais perseguidas, as mulheres tendem a ser vistas mais como incapazes de se fazer algo. A maioria dos casos de assédio, tanto moral como sexual, enfim, é quase 100%, são sofridos por mulheres. Enfim, parece que tudo ajuda a mulher a ser mais, como é que a palavra, né? Obriga oprimida. A mulher. Oprimida, isso aí. E é isso, né? Então, o teu otimismo dá força, porque a gente tem sempre que olhar para o bem. A gente estava falando até aqui nos bastidores, né? É do ser humano colocar o mal sempre em primeiro plano. Eu sempre gostava de falar, né? Até falava com a minha mãe. A gente gostava muito de futebol, né? Torcer pelo nosso Botafogo, né? E o goleiro tá lá durante o jogo todo fazendo aquelas defesas, uma muralha. Aí acontece de quase no final, uma falha, a bola entra, é o pior goleiro do mundo, é o maior frangueiro, e é isso e aquilo. Por quê? Porque o pessoal gosta de sempre colocar o mal sempre acima do que é bom. Essa crítica é sempre com o outro, né? Na verdade, sim, é o que falta. A revolução não acontece ainda porque a força que o ser humano tem em colocar a crítica no outro é tão grande quando ele poderia dividir essa força fazendo a autocrítica, né? Que é o que faz a diferença, né? E a gente estava falando aqui dessa questão do otimismo, a questão da realidade, que infelizmente ainda é feia, né? Pela postura de nós homens. Não todos, né? Graças a Deus existem exceções que respeitam, que valorizam a igualdade, né? Que trazem as amigas, né, dentro da sua própria casa para estar discutindo esses assuntos delicados até hoje, né? Dividindo com a audiência, porque é importante, é fundamental. É assim que a gente começa a mudar as coisas, né? Essa busca pela verdade. E essa busca pela verdade não pode ignorar
questões como a gente passou recentemente pela pandemia, ainda estamos em um momento de atenção, mas a gente teve uma crise muito alta, né, de mortes, grandes, né, um número elevado de mortes, e a gente viu também a população dentro de casa, e nesse momento a mulher foi mais vítima do que nunca, né? Então a gente tem que encarar a realidade não só com otimismo, né? A busca da verdade é tudo, né? E eu me lembrei agora que você falou, né, do lance do machismo. A verdade não tem gênero, a verdade não tem sexo. Essa que a gente passou há pouco tempo, essa situação do Johnny Depp. Cara, foi se falado há algum tempo atrás uma realidade, foi-se preciso ir buscando, rebuscando para ver que aquela realidade dada pelaquela moça não era bem assim, né? Então, uma luta feita pelas mulheres. Aquela moça conseguiu baixar um pouco da credibilidade. O que acontece, na minha opinião, aí, nesse caso específico, né, mais uma vez tentando não generalizar, é que as pessoas confundem o ator, o artista, o popstar com o indivíduo, né? E normalmente é comum até o amor, né, aquela quase idolatria, né, pelo personagem, né, pelo artista em si, e esquece que ali tem um ser humano, né, que comete erros, e só a justiça, que é o caminho que se deve buscar. Pode ser até que a justiça falhe, né? A justiça humana, infelizmente, tem dessas coisas, mas o caminho que tem que se buscar é da justiça, para poder chegar ao entendimento maior e descobrir essa verdade aí. É um caso que ainda está em andamento e espero que não venha trazer prejuízos maiores, né, para as causas feministas. Outra coisa também que eu reparo, sabe, às vezes o homem tem medo do feminismo, sabe, fala assim, tipo, caramba, como se a feminista em si fosse crítica demais, fosse uma coisa que tivesse que ter medo, né? Eu convido as feministas que estão acompanhando aqui a me procurarem para mostrar esse universo mesmo, entendeu? Porque é assim que a gente aprende. Então, mais do que nunca, eu agradeço aqui a você por estar aqui comigo, por estar aqui com a nossa audiência, justamente aprendendo e discutindo temas do cotidiano, né, do dia a dia, que tem que ser colocados em pauta para que haja a nossa evolução. A evolução é a responsabilidade de cada um. Então, vamos buscar essa evolução aí e trazer essas problemáticas do dia a dia para que a gente possa buscar soluções, né? E a gente viu aqui que parte dessa solução está no autoconhecimento e no seu dever de casa, né? Eu usei até esse termo na outra parte da entrevista, né? De fazer o dever de casa. E o que você aponta como dever de casa para as novas gerações, né? Que buscam, né? Que têm uma visão, mas até em alguns casos amadurecidas dessa problemática, né, que é a diferença do tratamento com a mulher. Você acredita que essas novas gerações irão ter uma conduta mais produtiva, mais adequada? O que você tem a falar sobre isso, Andréia? Da nova geração aí, dos jovens, nossos filhos mais jovens, né? Aí a gente ainda tem uma grande carga de responsabilidade nisso, né? Porque essa geração está sendo feita pela nossa. Nós educamos os nossos filhos, nós transmitimos os valores para os nossos filhos. E quer dizer, o que está vindo aí, se for para o mal ou para o bem, tem uma grande carga de responsabilidade aqui, nos nossos ombros. Mas, como você, né, pegando teu exemplo, eu estou otimista. Eu creio que essa geração que está vindo por aí é uma geração com a mente mais aberta, é uma geração que tende a entender e respeitar as diferenças, a realidade, a postura de cada um. Porque é isso que a gente tem que defender. O convívio entre duas pessoas diferentes, ideias diferentes, né?
Eu dou um exemplo até o casamento. O casamento nada mais é do que a união de duas pessoas com criações diferentes, mentalidades diferentes, gostos diferentes, tendo que conviver no mesmo espaço e viver em harmonia, não é? Com certeza vai ter discordância, com certeza vão haver discussões, mas o bem comum tem que ser buscado. E aí que a gente vai amadurecendo, né? Como a gente falou lá atrás, a gente vai aprendendo com a diferença. E isso é evoluir como ser humano, né? O casamento é importante por isso, né? Para a gente poder entender dentro da nossa própria casa, né? No nosso dever de casa, que muitas vezes a gente não está certo e pode abrir mão disso, né? Ou melhor dizendo, muitas vezes a gente pode estar certo, né? E deve se abrir mão disso, porque, enfim, cara, é a convivência, né? A evolução tá aí. Em um momento mais à frente, você pode até expor de uma forma diferente o seu ponto de vista e se fazer entender, né? Porque eu acho que a maior pegadinha da sociedade, né, é quando a gente tem razão, é quando a gente está certo. Se a gente se cega pela vaidade da razão, pela vaidade de estar certo, e é capaz de oprimir a nossa esposa, o nosso marido, né, ou os nossos filhos, então a gente se desviou do caminho. É um momento que, por isso que na hora que os ânimos estão mais exaltados, né, que a gente tem que realmente dar aquela parada. E eu vejo isso com os casamentos vitoriosos, né, os casamentos que têm mais tempo assim. Geralmente quando uma parte do casal tá mais nervosa, né, saiu do eixo, a outra recua, né, aí dá aquele equilíbrio e tal, e assim a coisa acontece. É igual aquela perguntinha, né, que tem que se fazer. Você quer ser feliz ou ter razão? Exatamente, não é? É por aí. E essa questão atinge os mais jovens também, porque eu particularmente fico muito ansioso, né, para que o mais jovem comece a adquirir essa maturidade, que na idade deles eu também não tinha, né? Mas hoje em dia eu vejo a tecnologia tão rápida, né? As informações florescendo de todos os cantos, então eu espero, né, que essa nova geração seja mais rápida nesse processo, porque eu perdi muito tempo tendo razão, né? Eu quero, sim, manter a minha personalidade, né? Tem coisas que realmente a gente tem que bater o pé, mas a gente tem que ter sabedoria acima de tudo. E a gente vive um momento, né? Principalmente com eleições próximas, eu quero correr de partido, né? Aqui a minha ideia, cada um tem a sua opinião, mas eu não quero expor as opiniões, eu não quero trazer o debate político. Mas a gente vê a reação do povo, né? A gente vê que infelizmente tem pessoas tão extremistas que dá medo. Você nota isso, Andréa? Dá medo. Quantas amizades foram perdidas, né? E as brigas no grupo de família? Com certeza, graças a Deus eu não passei por isso, mas eu tive conhecimento, né, de pessoas que falaram. E isso é muito triste porque é como se fosse uma casa. A amizade, eu vejo por aí, um relacionamento leva-se tanto tempo para você construir, mas às vezes uma palavra, um ato destrói-se e aquilo não tem mais jeito, né? Aí entra tudo, aí entra o ego, entra o eu tenho razão, eu não quero dar o braço a torcer, não é? É por aí. Infelizmente a gente viu há algum tempo e a gente ainda continua vendo, né? Espero que as pessoas também consigam evoluir nesse sentido, né? Sem dúvida, né? Mais uma vez eu volto lá na questão do dever de casa, né? É observar o que está acontecendo e sinceramente, né? Eu ouvia muito dizer, né? Aquele indivíduo, né? Que perde o amigo, mas não perde a piada. Como assim, gente? Como você perde um amigo, né? Os dias de hoje está tão corrido, tão difícil a gente manter uma boa amizade, a gente dar a atenção necessária à família, aos amigos. Como é que você vai arriscar
isso com um comentário exagerado, né? Com uma postura radical. Então é difícil, né, isso. Então a gente volta lá porque o André estava falando. Vamos manter o nosso exemplo, né? Vamos olhar para dentro, tentar fazer o nosso melhor e esperar que a gente seja um exemplo. Já que a gente vai falhar em alguma coisa, não vamos falhar nisso, porque essa história a gente está destrinchando, a gente está estudando ela, a gente está dentro dessa temática para não cometer esses erros, não é verdade? E eu quero até aproveitar, né, que a gente estava falando daquele lance da generalização. Sim. Lutar contra, porque é do ser humano. Quando a gente generaliza, a gente sempre generaliza para o mal. Nunca é para o bem. E, cara, a gente já passa por tanta coisa, a gente já passa por tanta luta, a gente passa por tanta tristeza e a nossa vida é tão curta. Gente, vamos aproveitar, vamos viver da melhor maneira possível, vamos cultivar e lutar pelas coisas boas, né? Isso aí, com certeza. Poxa, é tão difícil o nosso dia a dia, né? Parece que a luta está cada vez mais árdua, né? Mas se a gente se mantém de pé, né? Se a gente se mantém limpo, né? Íntegro, então a gente é um vitorioso, né? Aí onde eu volto com aquela coisa otimista e tal, que eu não nego, né? Mas nunca fechando os olhos para a realidade, né? Como a gente apontando aqui coisas que a gente observa no comportamento, no nosso dia a dia. E a gente falou da família, né? Muitas vezes a nossa família está lá no nosso ambiente de trabalho, né? Dependendo do caso, de quantas horas a pessoa está trabalhando, do deslocamento até o trabalho, muitas vezes ele passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com a sua própria família dentro de casa, né? Com certeza. A gente fala isso lá na rádio, que a gente que trabalha junto lá é também como se fosse família. Cara, como eu te falei, gosto muito do meu ambiente de trabalho, das pessoas que trabalham comigo, a gente se preocupa um com o outro e isso é muito legal. Eu sei de pessoas que levantam para ir trabalhar, as pessoas já se levantam para trabalhar já se levantam para trabalhar com medo do que vão passar. Como eu disse, a vida é tão curta, a gente vê as coisas passam tão rápido. Poxa, quando eu cheguei, que eu te falei, lembra da tua filha pequenininha, agora a tua filha já tá uma moça. Sim. Cara, num piscar de olhos, não é? E a gente tem que... na vida. A gente vai passando e a gente tem que viver da melhor maneira e deixar um bom legado, um bom exemplo para essas próximas gerações que estão vindo aí. É aquela coisa, né? O que faz a diferença também é como a gente ocupa o nosso tempo e ocupa a nossa mente, né? Se a gente ocupa a nossa mente muitas vezes com revolta, né? Acaba deixando a inteligência de lado e ficando só o sentimento de revolta, né? Vingança, né? Tantas coisas que a gente já reconhece na sociedade que não são bacanas, que não são legais, mas volta e meia o ser humano cai na pegadinha de estar lá perdendo tempo, pensando no que o outro está pensando de mim, né? O que eles vão dizer, o que eles vão achar, e às vezes a gente não está olhando para dentro, né? E se vendo como você tem que ver e deixando claro que isso que é o importante, né? E é legal quando a gente tem dentro de um ambiente de trabalho pessoas divergentes, sim, mas pessoas amigas, né? Porque é uma coincidência muitas vezes incrível, né? Como a gente chega naquele ambiente de trabalho. Você falou no primeiro bloco aqui, quanto tempo você tem na 105. Dá para repetir para os nossos ouvintes? 26 anos. Fora o tempo que eu fiquei de estagiária, né? Mas funcionária mesmo, tenho 26 anos lá. 26 anos, cara. É uma vida, né? A minha filha tem 12, né? Eu vou esconder a minha idade aqui, que eu sempre gosto de esconder a idade só para brincar com a galera. Mas vamos mudar de assunto dessa questão de idade e vamos continuar falando de trabalho, cara. Como é que você chegou na 105? Você era estagiária lá? Estagiária. E eu me formei na faixa, né? E a gente, de lei, né, praxe, a gente tem que cumprir o nosso estágio obrigatório, né? E, como eu estava te falando, quando eu estava na faculdade, eu sempre falava que eu ia trabalhar em qualquer lugar. TV, um jornal, mas nunca em rádio. Sério? Sério.
Como a vida dá volta, hein? Como Deus tem senso de humor, né? E eu sempre achava que, tipo assim, vinha aqueles... Sempre gostei muito de escrever, né? De texto, né? Bem feito, bem escrito. Até agora, quando a gente vai falar alguma coisa em internet, é coisa de jovem, né? Até mesmo os adultos, sim, né? Sim. Abrevia tudo, escreve-se errado de propósito, eu não consigo, eu fico incomodada. Não consigo. E na faculdade eu falava assim, gente, como é que eu vou trabalhar em rádio? Como é que eu vou pegar um texto de um jornal tão bem escrito e vou transformar em algo que uma pessoa possa entender bem pelo fato de ouvir? Porque o rádio, a linguagem de rádio, né, ela tem que ser a mais simples possível, porque é uma coisa só auditiva. Na TV tem a ajuda da imagem. Agora o rádio não. Sim. Tem que ser falado da forma mais fácil possível para qualquer pessoa que estiver ouvindo entender a essência, o teor da mensagem. Aí eu ficava, gente, é um crime eu pegar um texto tão bem escrito e transformar às vezes em 2 frasezinhas para a pessoa poder entender, né, quando for ouvir a matéria feita na rádio. E eu falava, não, eu vou trabalhar em qualquer lugar, menos em rádio, eu não vou ter coragem de fazer isso. Aí acontece que chegou na época de prestar o estágio, né, porque senão a gente não consegue se formar, né? Aí um amigo meu, Marquinho, se você ver esse vídeo, né, Marquinho Thompson. Vamos encaminhar para ele, Marquinho Thompson, eu sempre falo para ele, meu filho, todo aniversário de rádio eu falo para ele, mando uma mensagem. Marquinho, você é o culpado disso tudo, né? Ele era programador musical na JB-FM, lá no antigo prédio da JB, onde funciona agora o INTO, Perfeito. Instituto de Traumato-Ortopedia, né? Isso, que pra gente era o prédio da JB. Era o prédio da JB, lá funcionava a Rádio Cidade, a FM 105 e a Rádio JB. Sim. E funcionava também o jornal, né? Ali era um mundo. E o Marquinho trabalhava lá e ele me chamou para essa vaga de estágio que surgiu na FM 105. Vamos, né? Claro! Aí entrei como estagiária. Maravilhoso trabalhar ali, né? Aprendi muito naquele lugar. E aconteceu, como eu já disse no primeiro bloco, a Igreja Universal comprou a rádio. E mais uma vez falando, né? Deus tem senso de humor. Quando a rádio foi comprada, eu era estagiária. Era a coisa mais fácil se descartar, né? Uma estagiária não tem vínculo. Mas não falo do destino, não. Pra mim, coisa do meu paizinho lá de cima. Eu fui efetivada e tô lá até hoje. Caramba. E graças a Deus por isso, né? E graças a Deus por isso, né? E você falou aí da sua formação como jornalista, né? Do amor que você tem pelas letras, né? Sim. E eu quero puxar agora uma coisa polêmica aqui. A gente não gosta muito de polêmica aqui no canal, não. Mas quando a gente fala de comunicação, né? A gente fala de jornalismo, né? Certas coisas precisam ser analisadas, né? Porque a gente vê a imprensa no geral, né, sendo muito criticada, e se a gente observar bem, ela sempre é criticada por qualquer que seja a vertente, né, de uma forma mais fervorosa ou não, mas sempre, digamos assim, quem está no poder e é contrariado pela imprensa, ataca, não importa quem quer que esteja, não defendendo partido ou liderança, né? O que eu quero colocar é a importância da imprensa e, às vezes, a fragilidade, né, no sentido por que ela é tão atacada assim, né? Principalmente a questão que envolve o jornalismo, né? A você narrar os fatos, passar as informações. O que você fala disso? É como a gente estava falando, né? Tem muita gente que fala que a imprensa, a comunicação em si é tendenciosa, é mentirosa, não fala a verdade que é para ser falada, né? Eu vou falar também uma coisa que é bem polêmica. Para um repórter, um jornalista
que quiser falar a verdade mesmo, o momento dele é no ao vivo. Perfeito. É no ao vivo. E dependendo do que ele falar naquele ao vivo, o futuro dele na empresa de comunicação que ele estiver pode continuar como pode parar. Já conheço muitos casos de colegas, jornalistas, repórteres que fizeram uma matéria perfeita, a matéria não foi ao ar ou a matéria foi editada porque ia de encontro a quem estava em cima. Infelizmente, né, é isso. Como já vi também casos de colegas que usaram o ao vivo e botaram a boca no mundo. Tem gente que se deu bem, mas tem gente que não se deu tão bem assim, né? Mas isso, né, é a realidade do mundo de hoje. Há um choque de interesses. Sim, sim. Infelizmente, quem tem o poder não quer perder. Sim. Então, André, essa questão da linha editorial não tem jeito. Por mais que o repórter tenha a sua opinião, né, ele está limitado ali. Ele tem aquela área que dali ele não passa. E eu vivi isso no rádio e sei que isso acontece em todos os veículos de comunicação. Não tem jeito. Mas com certeza é possível. Sim. Eu expor, falar uma matéria, uma verdade, expondo a minha opinião. Sim. Sem mudar a essência da notícia. Só que é aquilo que eu te falei, né? A gente quer ter razão. A gente quer que a nossa opinião prevaleça. Isso que é o cuidado que o jornalista tem que ter. Ele tem que ter a opinião dele, sim. Somos indivíduos, sim. Somos seres humanos. Cada um tem o seu modo de pensar. A gente não pode perder isso. É a nossa liberdade. A gente não pode perder. Mas a gente tem que tomar o cuidado para que a nossa opinião não mude a verdade. Porque a verdade tem que prevalecer. Estava falando da faculdade. E aquele juramento que a gente fez, se ater à verdade, de falar a verdade. Para mim, não foram meras palavras. Sim. Com todos os meus defeitos, eu tento levar isso. Mas tem horas que a gente é podado. Sim, sim. É o que acontece muito com muitos profissionais. Querem falar o que viram, mas não podem. E como você falou, às vezes a notícia é uma coisa tão pesada, é uma coisa tão forte, não tem como fazer adaptação, que aí simplesmente é cortada. A questão comercial, né, é o que faz a diferença, é o que fez, infelizmente, o Jornal do Brasil fechar, o Império JB, e assim tantos outros, principalmente os jornais. Mas vamos aqui imaginar essa situação, né? Vamos colocar quem eu normalmente observo que mais anuncia nos veículos, né, que são as redes de supermercados. Vamos imaginar que a rede de supermercado Y, né, é a empresa que é o maior efetivo financeiro da empresa de comunicação. E de repente aconteceu ali uma tragédia, aconteceu ali alguma coisa deplorável e não tem como, né, falar aquilo de uma forma bonitinha, né? Então, o que acontece? Não tem jeito, a empresa de comunicação passa batida, ela não vai perder, porque essa decisão não está na mão do coletivo da redação, não está na mão das opiniões da redação, está na opinião de uma sala miúda, entre muitas vezes 2 ou 3, ou de repente do próprio dono, que não quer nem saber. Coisas que acontecem assim que eu vejo agora em sites. Sim. Sites de notícias. Às vezes uma notícia bombou. No site A, B, C, D. E no site E, deviam estar no mundo paralelo. Não aconteceu aquilo. Entendeu? Sim, sim. Isso chama atenção? Chama. Tem pessoas que passam batido. Mas sempre tem aquela pessoa que se pergunta:
Por que não foi falado? O que aconteceu? O que está acontecendo? Aí volta o que eu gostei muito hoje aqui, que mais vai ficar na minha cabeça, é a busca da verdade, né? A gente critica o outro por uma opinião diferente. A gente, por quê? Porque eu sou humano, eu posso cometer algum erro também. Por mais que eu assuma aqui o compromisso de não estar caindo nessa pegadinha de me achar que está certo e criticar o outro, amanhã ou depois eu vacilar, porque eu sou humano. Mas no meu dia a dia, eu procuro manter essa conduta coerente, né? E cuidado ao criticar o outro, porque, cara, é muito fácil você criticar o outro sem saber o que ele está passando ali. Você chegar e falar, o repórter está assim, está assado, mas você não sabe o ambiente que ele vive dentro da redação. Sim. Você não sabe quais os desafios que ele está passando. Então, mais uma vez, né, vamos buscar a verdade e sempre com carinho e atenção pelo outro, porque senão a nossa evolução vai demorar muito, da mesma forma que está demorando muito a evolução com relação ao respeito pela mulher, principalmente no mercado de trabalho. Então, a gente está fazendo aqui um alerta, né, e chamando a atenção da nossa audiência para fazer o seu dever de casa, porque senão a gente vai estar perdendo tempo. E não estamos perdendo tempo. Sejamos otimistas, realistas e trabalhar para que a coisa aconteça e fazer acontecer, não é isso? Com certeza, com certeza. E como eu disse também, deixar um bom legado para essas próximas gerações aí, porque a gente não sabe, né? O mundo está indo muito rápido, os pensamentos estão mudando e eu espero que mudem para melhor, sempre. E eu quero aproveitar aqui, você que ficou comigo até agora, agradecer a Andréia por estar fazendo a diferença, não só no sindicato, né, por ter vindo aqui conversar com a gente, entendeu? É um esforço, mas é uma coisa que a gente faz justamente para estar mudando esse ambiente, e eu estou muito feliz em estar participando dessa mudança, recebendo você aqui, dedicando esse espaço a essas questões que são tão importantes para a sociedade no geral. E aqui, infelizmente, vamos encerrar o nosso bate-papo. Quem sabe numa nova ocasião a gente volta com outros temas, né? Cabe muito aos comentários, aos nossos amigos, o que eles apontarem ali, de repente vão estar estimulando a gente a estar buscando novas temáticas ou insistir nesse assunto que não pode ser calado e nem paralisado, porque o nosso bate-papo está terminando aqui. Com certeza. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui, dando essa força, acompanhando. Olha, muito legal estar aqui. Te agradeço, meu amigo, pelo carinho, pela lembrança, né? E podendo, eu volto, com certeza. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só escrever aí, falar alguma coisa. Claudinho entra em contato comigo e quem sabe a gente bate um novo papo aqui. Se vocês também tiverem ideia de algum tema que acharem que eu possa colaborar, que eu possa ajudar, é só falar. Maravilha, André. Obrigado de coração. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até o próximo MAC Podcast, aqui nos estúdios da MAC Comunicação. E eu vou aproveitar e dar mais um recadinho aqui. Você que tem o sonho, né, que quer trabalhar com comunicação, ou já trabalha, que quer ter o seu canal, o seu podcast, o seu espaço para estar convidando os amigos, ou estar expondo o seu ponto de vista, procura a gente, porque eu tenho condição de estar ajudando você nesse projeto também, tá? Obrigado a você, a todos vocês, por estarem aqui comigo, com a Andréia, e até breve, minha amiga. Até breve, gente, até breve. Um abração, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, até logo.